No vídeo de hoje, o pré-jogo para Fluminense e São Paulo, logo mais à noite, no Morumbi. Estatísticas, escalações, alguns detalhes desse jogo, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Ale Chagas aqui na área para trazer o pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Hoje à noite, às 20 horas, no Morumbi. O Fluminense vem com algumas modificações, aliás, várias modificações em relação ao time que ganhou do Colo-Colo em Santiago do Chile. O Fluminense deve ter o Fábio, e aí não sabemos se vai ser o Guga ou o Marquinhos na lateral direita. Se for o Guga, teremos Guga, Manuel, Felipe Melo ou Antônio Carlos e Marcelo ou Diogo Barbosa. Martinelli, Lima, sendo o Guga, vai ter o Terans ou o Alexander fechando o meio campo com Marquinhos, Cano e Arias. O Cano também para mim é dúvida, não sei se o Cano vai jogar, não sei se a fisiologia vai liberar o Cano para jogar. Se jogar o Marquinhos pela lateral, então o meio campo vai ser Martinelli, Lima, Alexander e Terans, com Cano ou JK e o Arias fazendo a função de formiguinha dele, o carregador de piano, nosso grande craque colombiano, o melhor colombiano do planeta, para infernizar a vida do São Paulo, que também tem seus desfalques. O São Paulo não vai ter o Caleri, que sofreu uma contusão leve na panturrilha, e não vai ter o Michel Araújo, suspenso. Além de outros desfalques, como o Rafinha, que sofreu uma fratura, o Pablo Maia, o Lucas Moura, que ainda está se recuperando da séria lesão que ele teve, e alguns outros jogadores que estão lesionados. E eu acho que o São Paulo vai tentar jogar na transição, como é característica do seu técnico, jogar marcando forte e saindo rápido no contra-ataque. Isso é um problema, sempre é um problema para o Fluminense, mas o Fluminense tem mais elenco. O Fluminense que não vai contar com o Ganso, que está suspenso, e não vai ter também o Douglas Costa, que se lesionou lá em Santiago do Chile, além, obviamente, de Renato Augusto, Gabriel Pires, e etc. e tal. Há a possibilidade também do Keno voltar a jogar nessa segunda-feira contra o São Paulo. Na história, são 131 jogos com 48 vitórias do Fluminense, 27 empates e 56 vitórias do São Paulo. O Fluminense marcou 197 gols e sofreu 205. Então a gente tem aí um gap de 8 vitórias, favorável ao São Paulo em relação ao Flusão. E esperamos hoje que o Fluminense faça uma partida firme, forte, marcando bem, talvez jogando no mesmo modelo de jogo que jogou contra o Cerro Porteño, talvez o jogo peça isso, talvez os jogadores que estarão à disposição do Fernando Diniz tenham a necessidade de marcar forte e tentar sair no contra-ataque. Pelo que me parece, vai ser um time um pouco mais rejuvenescido do que o que jogou em Santiago, então dá para você ter um pouco mais de intensidade e buscar a vitória, porque o Fluminense perdeu 4 pontos com mando de campo, nos empates com o Bragantino e com o Atlético Mineiro. Além disso, as derrotas para Bahia e para Corinthians, dentro daquela conta que eu sempre faço de 4 pontos a cada 2 jogos, ou seja, 3 pontos em casa e 1 fora, o Fluminense foi deixando pontos pelo caminho, foi deixando 6 pontos aí pelo caminho, e só cumpriu a meta no jogo contra o Vasco. Então hoje é um dia que o Fluminense precisa vencer. Não é obrigação vencer, como já vi gente dizendo por aí. É obrigação vencer o São Paulo? Porque se é obrigação para eles, para a gente é obrigação para eles também. Então essa coisa de obrigação vencer, você desconsidera completamente que tem 11 jogadores do outro lado com o mesmo objetivo que você. Mas é fundamental que o Fluminense pontue nesse jogo. Pelo menos pontuar, com muitos desfalques, 1 pontinho já vai estar razoável. Bom nunca é, mas já vai estar razoável, porque aí o Fluminense sai do Z4 e abafa um pouquinho esse mimimi que já começou a rolar nas redes sociais de rebaixamento. Gente, a minha preocupação é zero com relação ao rebaixamento. Zero preocupado. O Fluminense está ali no Z4 nesse momento. Se perder hoje, vai continuar no Z4, mas não vai ficar no Z4 por muito tempo. O Fluminense vai terminar o primeiro turno na parte de cima da tabela, e brigando lá entre os 5, 6, 7 primeiros colocados. E lá no final o Fluminense vai sim estar brigando pelo título. Podem anotar e podem me cobrar
né? O Fluminense então joga nessa segunda-feira e depois joga na quinta-feira pela Libertadores contra o Cerro Porteño no Maracanã, o jogo para selar definitivamente a classificação para a segunda fase e a classificação em primeiro lugar. E aí vai poder, contra o Aliança Lima, poupar todo mundo. Já não vai ter o jogo contra o Juventude em função da tragédia lá do Rio Grande do Sul, que não é desastre natural, é desastre político, porque deixaram de investir dinheiro, mas aí é um outro papo, é para um outro canal, né? Mas a tragédia lá fez com que se adiasse o jogo do que o Fluminense faria com o Juventude no Maracanã. Então o Fluminense vai ter tempo de recuperar lesionados, vai ter tempo de descansar, vai ter tempo de treinar, e aí quando voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai começar a sua trajetória de vitórias rumo ao pentacampeonato brasileiro. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.